Olá, terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Olha eu, professora Edilândia, para mais uma aula de matemática. Estão ansiosos para começarmos os novos conteúdos do livro 3? Vocês já estão com o livro 3 em mãos? Eu espero que sim. Olha, e nós estamos com um conteúdo novo no livro 3, que fala sobre figuras tridimensionais, certo? São as figuras sólidos geométricos, certo? E antes da gente entrar nesse conteúdo, vocês vão observar, né, algumas figuras tridimensionais, né, que eu trouxe para vocês. Na verdade, nós temos algumas coisas nas nossas casas parecidos com figuras geométricas, não é assim? Então, é o que nós vamos falar hoje, tá certo? Figuras tridimensionais, sólidos geométricos. Nós temos aqui algumas dessas figuras, né, que nós vamos estudar hoje. Nós temos aqui o dado, né? Temos aqui uma garrafa, temos aqui uma figura parecida com uma pirâmide, né? Uma caixinha, isso são coisas que você pode ter em casa. Nós temos aqui, ó, uma figura de uma bola, certo? Temos aqui também uma figura parecida com um paralelepípedo, tá ok? Então, todas essas figuras aqui que vocês estão vendo, essas imagens, elas parecem com figuras geométricas, sólidos geométricos, certo? E o que é que tem a ver, professora, figuras tridimensionais com o que nós estamos vendo aqui? Bom, essas figuras, por exemplo, o dado, nós podemos medir, certo? A altura, né? Com uma régua, nós podemos medir a altura, a largura dessa figura, que é o dado, e também podemos medir a sua profundidade, certo? Então, se eu for medir o tamanho do dado, certo? A altura, a largura e a profundidade, nós veremos que ele vai ter o quê? O mesmo tamanho. Então, ele vai ter o quê? Essas três medidas, certo? O copo, né? Que dá imaginação, né? É como se fosse um cone, certo? Então, nós também podemos medir a sua altura, ok? A sua basezinha, também nós podemos medir. Nós temos também aqui, ó, uma garrafa. Podemos medir também a sua altura. E nós temos aqui vários tamanhos, né? Várias imagens e de vários tamanhos. Se nós fôssemos também medir a altura, né? Dessa imagem aqui, dessa figura aqui, e o seu tamanho, né? E a sua profundidade, nós estaremos fazendo o quê? Nos relacionando com figuras tridimensionais. Por quê? Porque nós podemos medir a sua altura, a sua largura e a sua profundidade, tá certo? E essas figuras aqui também, elas se parecem com o quê? O dado, né? Ela se parece com o cubo, ok? Nós temos a garrafa, então, nos lembra o quê? Um cilindro, ok? Nós temos aqui essa figura que nos lembra uma pirâmide. Uma pirâmide, ela possui o quê? Seus lados também, né? E uma base. Nós temos aqui também uma figura que parece com um paralelepípedo, né? O paralelepípedo, ele tem as suas faces, certo? Porém, nem todas as faces dele possuem o mesmo tamanho, tá certo? A mesma medida. Então, tem medidas diferentes, ok? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Figuras tridimensionais, ou seja, figuras no qual nós podemos estar fazendo a medida dos lados, da altura e da sua profundidade, certo? Altura, largura e profundidade, ok? Vamos lá? Vamos para a nossa unidade 5, geometria, ok? Nessa unidade, vocês estão observando aqui algumas crianças, né, com algumas figuras geométricas.
né? No caso aí, está bem colorido, muitas figuras, né? No caso aqui, nós temos aqui uma criança segurando uma tartaruguinha, que na própria tartaruga nós podemos ver várias figuras geométricas. Temos aqui um carrinho, né? Que nós também vemos nesse carrinho aqui várias figuras geométricas. Na roda do carrinho, nós podemos verificar que nós podemos pensar que é um círculo, né? Uma figura geométrica, um círculo. Um cone bem aqui, ok? Uma esfera, que é uma bola, a bola nos lembra uma esfera. E temos várias outras figuras que nos faz lembrar figuras geométricas, ok? Sólidos geométricos. Na próxima imagem, nós temos algumas figuras relacionadas a essas figuras tridimensionais, ok? Ou figuras geométricas espaciais. Que sólidos geométricos você consegue encontrar na imagem de abertura? Nós podemos verificar uma bola, que tem o formato de uma esfera, podemos verificar uma pirâmide, né? Que tem um formato bem interessante. Nós vemos um quadrado também, que podemos estar relacionando com um cubo. Então, que objeto tem formato de esfera? E de um cubo? E de um cone? Então, você vai voltar lá e vai verificar quais figuras você consegue observar lá nas imagens que pareça com uma esfera, que pareça com um cubo e que pareça com um cone. Certo? Mais abaixo, na próxima página, nós vamos observar as figuras geométricas espaciais e responder quais objetos do seu dia a dia elas se parecem, né? Nós sabemos que nós convivemos com vários objetos, né? Ao nosso redor. E esses objetos nos lembram essas figuras geométricas. Por exemplo, o cubo, nós podemos estar associando ao quadrado, né? A esfera, a uma bola. O paralelepípedo, ou bloco retangular, nós podemos estar ali relacionando com uma caixa de sapato, né? O cone, podemos estar relacionado também com um chapeuzinho, né, que a gente utiliza sempre nas festas de aniversário. A pirâmidezinha, né, no caso que a professora mostrou aqui anteriormente, né, no começo da aula, e o cilindro que nós podemos estar relacionando com uma garrafa, certo? Essas figuras geométricas espaciais também podem ser chamadas de sólidos geométricos. Alguns apresentam superfícies curvas, como a esfera, e outros têm as faces planas, como a do cubo. Quais dos sólidos geométricos são fáceis de rolar? Certo? Vamos voltar lá nas imagens. Nós temos essas imagens aqui. Quais são mais fáceis de rolar? Será que é o cubo, a esfera, o paralelepípedo, o cone, pirâmide ou cilindro? Observando essas imagens, nós sabemos que a esfera, ela não possui a base que deixe ela bem firme, né? Se a gente colocar ela no chão, ela vai rolar porque ela não tem a base bem, para deixar ela bem fixa num qualquer ambiente, certo? E o cilindro também, ok? Os sólidos fáceis de rolar, como a esfera, cone e cilindro, apresentam pelo menos uma superfície curva. Já os solos difíceis de rolar, como o cubo, como o paralelepípedo e outros, nós sabemos que elas têm o quê? Faces, né? Então, faces ou superfícies planas, ela não faz com que o objeto, né, role, ok? Então, esses objetos, pessoal, são objetos que nós podemos ter em casa também, né? Por exemplo, uma caixa de sapato, que nem a professora falou, ela pode estar nos representando o quê? Um paralelepípedo, né? Um dado, por exemplo, que nem eu mostrei aqui no início da aula, o dado ele está nos representando o quê? Um cubo, e ele possui suas faces, certo?
as faces do cubo, ela é plana, certo? Não deixando com que o objeto, a imagem, role facilmente, ok? Na página seguinte, mão na massa, vocês vão tentar resolver, né, através dessa atividade, resolver algumas questões relacionadas a essas figuras tridimensionais. Algumas construções se assemelham a figuras geométricas espaciais. Nas fotos abaixo, que figuras geométricas espaciais as construções lembram? Né? Essa construção aqui lembra o quê? Uma pirâmide, um cubo, um cilindro. Vejam bem a imagem e tente relacionar com as figuras que nós estudamos. Aqui nós temos, né, uma pirâmide do Egito. Então, essa imagem nos lembra o quê? E aqui a Torre de Pisa, né? Essa torre, ela nos lembra também uma figura geométrica bem conhecida, né? 2. Além das construções, existem outras figuras que lembram sólidos geométricos. Ligue os nomes dos sólidos geométricos aos objetos que eles lembram. Nós temos aqui uma pirâmidezinha, nós temos aqui uma bola de enfeitar, né, árvore de Natal, nós temos um chapéuzinho de aniversário que nos lembra uma garrafa de refrigerante, uma latinha de refrigerante e uma caixa de sapato. Então, você vai associar. Quem nos lembra um cone? Quem dessas figuras nos lembra uma esfera? Quem dessas figuras aqui nos lembra uma pirâmide ou um cilindro? Aí você vai associar fazendo essa relação, ligando, certo? Então, pessoal, a aula de hoje ela é bem fácil, certo, de compreender. Somente figuras geométricas, figuras que vocês já conhecem, certo? E que vocês também têm esses objetos em casa, ok? Espero que vocês consigam compreender a aula, principalmente sobre o que é figuras tridimensionais, certo? Que são essas figuras que nós podemos estar fazendo, comparando, né? A sua largura, com a sua altura e com a sua dimensão, ou seja, sua profundidade, certo? Por isso que nós chamamos de figuras tridimensionais, porque possui essas dimensões, altura, largura e profundidade, ok? Faça uma atividadezinha da página Mão na Massa, que na próxima aula a gente faz essa correção, ok? Bom trabalho!